Nós estamos trabalhando no livro de Efésios, estamos quase chegando na retinha final, na curvinha final, e aí vem a bandeirada, né? E todos nós, se você for perceber bem a sociedade, ela, desde que começou, a humanidade em si, já começou com uma batalha, com uma guerra. Já foi Abel e Caim ali lutando, já tendo uma batalha entre eles ali. E aí, depois que o pecado entrou na humanidade, o mundo vive em guerra constante. Dizem os pesquisadores que em nenhum momento da humanidade deixou de existir alguns segundos sem guerra. Sempre tem um foco de guerra, uma batalha, uma briga, uma luta, um confronto em algum lugar do planeta. Eu não sei aonde que foi isso, não me lembro agora, mas eu sei que o Pelé, no auge da sua fama, ele foi para um país que estava no Haiti, não me lembro se é o Haiti e tal. E quando ele chegou lá para jogar, foi decretado, foi dada uma ordem para parar a guerra, para todos assistirem o Pelé jogar e depois voltar a guerrear de novo. O negócio assim, cara, como que pode isso daí, né? Mas a luta, né? Inclusive o Fabiano tem aqui essa ideia do confronto, de ver quem é invencível, quem é imbatível, quem ganha, quem vence, quem tem poder, quem domina, quem pode ser consagrado, tem um rótulo. Então, tem a coisa inocente de uma batalha de confronto, mas muitas batalhas elas foram muito covardes, né? Elas foram muito impiedosas, cruéis. E, ultimamente, por causa da tecnologia, se desenvolveu algumas batalhas através da própria tecnologia. Tem corridas de drones, não sei se vocês já sabiam. É algo assim fantástico. O cara fica com o controlinho ali, o drone indo para tudo quanto é lado ali, então querendo ser melhor que o outro. Mas no meu tempo, assim, quando tem uns QKs lá em casa, eu consigo pegar alguns programinhas no YouTube ou que está gravado. Então eu assisto e acompanho um tipo de uma série, de uma modalidade chamada Battle Bots, que é uma batalha de robôs. E inclusive teve já duas equipes brasileiras, mas tem uma equipe brasileira que já foi uma vez campeã mundial disso. Todo ano tem a temporada e tem essa guerra de robôs. A gente pensa em robô, então aquele, né, humanoide, né? Não é isso. São equipamentos. No início, talvez eu vou mostrar isso para vocês, mas quando vocês vão ver, vão pensar que é alguma coisa pequenininha, igual esses carrinhos, esses robozinhos que a gente compra. Não, são robôs que pesam em torno de 50 quilos. Eles valem mais ou menos em torno, assim, para colocar eles em ordem para competir, aquele equipamento que está ali custa em torno de US$ 20.000, aproximadamente, um mais, outro menos. Uns são mais incrementados, com mais, até cada dia mais, virou uma coisa assim meio lucrativa para um grupo de TV que organizou isso. Então, as próprias equipes já se vestem, já se fantasiam, as torcidas se fantasiam. Então, tem aquelas torcidas, como que chama? Os fãs, né, de cada equipe. E até o próprio robô já começou a receber alguns enfeites, algumas coisas, para ter uma personalidade, né? Tem uns até que parece peixe, outro um tubarão, outro parece até um dinossauro, outro parece um esqueleto. E eles fazem de uma tal forma para ganhar aquela batalha, e eles perdem o dinheiro. Tem patrocinadores que bancam eles, alguns robôs saem quase destruídos de uma batalha de 3 minutos, mas o objetivo então é ir eliminando dentro da temporada. Tem um torneio muito grande que classifica, acho que 16, daí eles vão afunilando e tem então um campeão que ganha muito dinheiro também. Eu gosto, porque tem óleo, mas não tem sangue, né? E até as pessoas são protegidas com um vidro à prova de balas, assim e tal. E tem extintor de incêndio lá, tem alguns que algumas vezes pegam fogo, mas as pessoas são protegidas totalmente. Só o dó de perder um belo do robô. Um brasileiro, vocês vão ver, um robozinho chatinho assim, chamado Minotauro. E ele tem a sua arma. E tem um outro robô que era quase imbatível. Ele tem uma barra assim que gira, não sei
são por bateria, por controle remoto, eles por correntes. Então tem uns que lançam fogo também, e tem uns que tem um negócio que. Então cada robô tem a arma, mas não pode ser exatamente igual a do outro, porque é quase como se fosse um direito da pessoa ter construído daquele jeito. E esse robô que é quase imbatível, ele tem uma barra que gira não sei quantas rotações por minuto. E aquilo, quando bate, mais estraga. Então, ele é praticamente imbatível. E vocês vão ver o que aconteceu com ele hoje, né? Então, Rosana, coloca esse vídeo, vamos ver se está tudo certinho aí. Esse é o brasileiro, o pequenininho ali. Parecem pequenos, mas eles são grandes. Não, o pequenininho não é o brasileiro, é o que é imbatível, que eu falei para vocês. Essa barra vermelha que ele tem. Esse robô com a carcaça branca, ele foi campeão ano passado. E são engenheiros eletrônicos, engenheiros mecânicos que constroem isso daí, montam a equipe e constroem esses robôs. Chris, if Sawblaze wants to win this, it's going to have to play bully ball just like this. The Witch Doctor Sawblaze flying into the air. And now a Pulverizer comes swinging down. Tem serras no chão também que, quando falta um minuto, elas sobem e podem danificar os robôs. Isso aqui em câmera lenta, mais ou menos para ver para vocês como que são as armas desses robôs. Dancing around each other, Byforce just stepped into Lockjaw and brawled it out. There's that big shot that turned the fight, and Lockjaw's driving just wasn't the same after that. São 50, 60 quilos alguns desses robôs. São revestidos de aço com algum material super resistente e mesmo assim são destruídos. Byforce just too much to handle, and he's moving on to the semifinals. Agora é aquele que é imbatível, aquele pretinho. Quebrou a barra. Parece que ele está meio histérico, né? Ó, quebrou a barra. E aí a final. Ok, passa. Ok, né? A igreja também passa alguns filmes de recreação, assim. Mas vocês viram a diferença de vários robôs, cada um com a sua arma, e cada um, mesmo com a sua própria arma, tem o seu ponto fraco. E toda vez que vai haver um combate, vai haver um confronto, já sai a tabela de qual será esse confronto, algumas vezes eles incrementam algumas coisas diferentes, ou uma proteção maior, ou até na pilotagem eles tentam evitar
um certo confronto, porque ali será o ponto fraco deles. Então, aquele que era imbatível, né, aquele robô com aquela lança vermelha, o outro veio de uma tal forma que quebrou e ali, quer dizer, ele bateu embaixo, ele virou e na hora que ele bateu a lança no chão, aquela barra quebrou e ele ficou ali parecendo um endemoniado, estava tudo elétrico ali, né? Mas por que eu passei isso para você? É que algumas vezes a gente pensa que tudo aquilo que Cristo fez por nós no livro de Efésios, né, ele nos escolheu, ele nos salvou, ele nos selou com o Espírito Santo, ele colocou dentro da família de Deus, que é a igreja, ele nos formou como família, e daí no capítulo 4, quando ele vem dar aqueles desafios, a gente pensa que é fácil, né, que tudo vai ser fácil, que tudo coopera para que a gente vai dar tudo certo. Né? Não vamos ter, agora eu sou filho de Deus, eu vou enfiar a cara e tudo bem, e agora vai dar tudo certinho na minha vida. E a gente não entende que quando Paulo fala assim, por exemplo, né, deixe de mentir, não irai-vos, fale a verdade, deixe de roubar, agora trabalhe, esposa submeta o seu marido, marido ame a sua esposa, filhos obedeçam seus pais, pais não provoquem a ira os seus filhos, empregados submetam aos seus senhores, senhores não abusem dos seus empregados, trate-os de forma correta. Então a gente pensa, puxa, mas isso aí é quase impossível, porque existe uma força. Apesar de nós estarmos assentados em regiões celestiais, existe um poder maligno que opera contra tudo aquilo que é relacionado a Deus. Há dois extremos, principalmente na nossa sociedade. Há dois extremos. Uma mentalidade que pensa que o mal não existe, o mal espiritual não existe, Satanás é uma invenção, é uma idealização para tentar explicar por que as coisas ruins acontecem no mundo. Mas a ideia é que até em seminários muitas vezes falam, e até em igrejas falam, que Satanás não existe, é uma idealização, é um holograma criado pela nossa mente para tentar justificar por que o mal existe. Então existe uma ideia de que não, mundo espiritual negativo, maligno, que opera, que age, que influencia, não tem nada a ver, isso só é relação com os homens. Por outro lado, nós vemos um misticismo muito grande, até dentro das igrejas, que tudo é Satanás, ele leva a culpa até de tudo. E que se tirar Satanás do universo, essas igrejas não teriam mais o que fazer. Porque tudo que se faz é em função do próprio Satanás e dos seus demônios. Então nós temos que encontrar na Bíblia um ensinamento a esse respeito, e ela vai nos trazer para nós um equilíbrio. O mal existe, o maligno existe. Mas também nós temos que saber qual é a posição de Deus diante dessa atuação do maligno. Então há uma orientação, a um ensino, para daqui a pouco e nós nos colocarmos numa posição que é indevida, um comportamento indevido diante do mal. Ou rejeitar o mal, não existe. Ou, de repente, você se colocar de forma apavorante, medrosa, quase que fosse um terrorismo, viver dessa forma. Ou outra forma também de encarar esse pensamento místico é achar que nós somos os bambambam, que temos mais poder do que o próprio Deus e podemos arrebentar com o maligno, podemos subjugar ele, podemos mandar nele e ele vai obedecer tudo aquilo que eu quiser. Então nós temos que buscar na Bíblia esse equilíbrio. Nós que somos brasileiros, filipinos também, os sul-americanos, nós somos de países muito místicos, né, de uma cosmovisão muito espiritual e mística, juntamente com indígenas, tudo. Então, tudo aquilo que se envolve nesse mundo espiritual, muitas vezes, esse entendimento secular passa a nos orientar de como nós devemos enxergar isso, e não buscamos na Bíblia esse entendimento. E o que o texto de hoje que já lemos, nós vamos ler no final, só para recordarmos bem, fala que o triunfo na vida cristã, esse
é o objetivo de Deus. Deus nos escolheu, nos salvou, nos selou, nos colocou na igreja, deu orientações, deu exortações, pediu para nós andarmos de modo digno, para nós termos triunfo na vida cristã. Sermos frutificadores na vida cristã. Então a tese do texto hoje é: o triunfo na vida cristã depende de cumprirmos as mais altas exigências espirituais. Não existe triunfo sem exigências. Esses robôs triunfaram porque eles entenderam o nível da batalha, eles capacitaram aqueles robôs, eles protegeram aqueles robôs, colocaram armas suficientes para derrotar, para impingir derrota sobre os oponentes. E no texto de hoje, o versículo 10 fala o seguinte: uma palavra final. Então, quando Paulo chega nesse ponto aqui e fala uma palavra final, parece que ele ia terminar. Pessoal, uma palavra final. E quando ele diz isso, e principalmente no texto que ele vai falando, ele está nos remetendo a algo que acontecia nos exércitos romanos. E até nos outros impérios que tinham seus exércitos poderosos, outros reinos também. Mas o exército romano nos traz muito exemplo pela sua organização, pela sua formação, as estratégias de guerra. Então, quando os soldados iam para uma guerra, eles se reuniam diante dos seus generais. E havia um discurso para esses soldados. E aqui, quando o versículo 10 começa uma palavra final, começava assim esses discursos. Uma palavra final! Então esse general principal, o comandante, o imperador vinha e dava essa orientação. Eram lembretes, porque o desejo e a ordem desse general é que eles fossem representando a nação, enfrentasse o oponente, enfrentasse uma guerra e voltasse triunfante. Então o desejo desse imperador era fazer uma comemoração pelo triunfo deles na batalha. Então, quando esse texto fala assim, uma palavra final, é como se Deus aqui, como um general, estivesse dando uma palavra para nós. E ele fala: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Novamente, igual aquele texto lá de enchei-vos do Espírito, e em Colossenses fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Parece que é uma ordem, mas é uma ordem para você agir, você ser o autor da ação. Mas aqui, novamente, do mesmo jeito que é em Colossenses e Efésios, sejam cheios do Espírito Santo, é a ordem: deixem-se ser pelo Espírito Santo. Então, deixem-se se tornarem fortes, isto é, se sujeitem, isto é, se entreguem para vocês serem fortes. É quase que uma ação passiva. Não você ir buscando beber um pouquinho de água, aqui um Gatorade, um suplemento aqui para você ser forte. Não, é se entregar nas mãos desse general que ele vai o capacitar. É depender da capacitação, dos recursos que o general tem para o tornar forte. E sejam fortes no Senhor e deixe encher pelo seu pleno, pelo seu total, pelo poder do seu poder. Uma palavra final. Então essa ordem general de Deus para nós é que nós devemos, para ter triunfo na nossa batalha cristã, na nossa vida cristã, nós temos que usar os recursos necessários. Nós muitas vezes nos enganamos e achamos que para termos vitórias na batalha espiritual na vida cristã, nós vamos ter que buscar livros que vão nos engrandecer, vão falar bem da gente. Você pode, we can, né? Igual as campanhas, nós podemos. Você tem que olhar no espelho e dizer, você pode, você pode, você pode. Então, o grande perigo que esse texto aqui nos alerta é: busque ser forte no Senhor. Tudo aquilo que é relativo ao Senhor, na sua palavra. A sua palavra vai nos dar exatamente um raio-x de quem nós somos. Mas as mensagens de coaches e de autoestima, de encorajamento, de levar a gente a enfrentar batalhas, elas exaltam ao ser humano. Elas nos enganam.
Então, quando eu busco ser forte no Senhor e no seu poder, não na habilidade por treinamentos simplesmente humanistas, estatísticos, psicológicos, eu estou caindo em frio, eu estou tendo até uma ideia de, agora eu vou, estou preparado, vou lá, e levo uma surra. Nós vamos ver por que eu tenho que usar esse recurso necessário e correto. Por que temos que fazer isso? Por que a gente deve tomar muito cuidado com aquilo que vem de pesquisa, treinamentos, estatísticas e ciência humanas? Porque essa batalha é diferente. Então eu tenho que estar alerta. Vou me deixar então mostrar a palavra, buscar na palavra, buscar na oração, naquelas disciplinas espirituais para ter esse poder, para ser tomado pelo poder de Deus. Aí a gente pode pensar assim, mas a Bíblia é amor. Nós devemos ser amor. Não existe nenhuma batalha a ser enfrentada. Não existe nenhum confronto. Nós devemos deixar de enfrentar qualquer confronto. Nós devemos fugir de confrontos. A Bíblia ela apresenta Deus como um general de guerra. Lá em Isaías 59, 17, fala o seguinte: o Senhor, entre aspas, aí não aparece aí, mas o Senhor vestiu a justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação. Cobriu-se com a túnica da vingança e envolveu-se com o manto do zelo. Então, várias vezes a Bíblia vai apresentar Deus como um guerreiro. E várias vezes Deus vai nos dizer que o seu povo é um povo de guerreiros que tem uma luta a ser enfrentada. Não temos como escapar disso. Segundo lugar, versículo 11, fala assim que nós devemos usar o equipamento, não somente os recursos necessários, mas o equipamento correto. Versículo 11, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. 3 pontos tem nesse texto aqui. Primeiro, Deus é que disponibiliza uma armadura para nós. Se estamos indo para a guerra, se o general ele passava em revista a tropa e via se todo mundo estava aí certinho. Eu fiz, aos 18 anos, eu fiz a gente chama lá no Brasil de tiro de guerra, quando o jovem tem que prestar um tempo de serviço militar. E quando a gente chegava para ali para o quartel, a gente enfileirava, fazia tudo, o subtenente, o sargento vinha e passava em revista a tropa. Eles olhavam como que estava o brilho do coturno, como que estava limpo o fuzil, como que estava... Ele passava algodão aqui no rosto. Não, se a barba tinha sido bem feita. Então você tinha que estar nos trinques, de acordo com aquilo que era necessário. Se o cadarço estava bem, se você andava, de repente estava andando e colocar a mão no bolso, era um final de semana de guarda. Soldado não coloca a mão no bolso. Então você tem que seguir várias regras. Então, aqui vistam toda a armadura. A armadura nós vamos ver domingo que vem. Os detalhes dessa armadura. Essa imagem aqui, tem algumas coisas que faltam, principalmente um punhal, que Paulo não vai relatar, usar ele nessa seleção de objetos da armadura romana que ele vai comparar àquilo que é o recurso, que é o equipamento que o cristão deve usar. O objetivo dessa batalha é permanecer firme. Alguns acham que o objetivo da batalha espiritual é a gente pisar no diabo, subjugar ele, humilhar ele, deixar ele declarar a sua derrota no microfone. Não. O objetivo dessa batalha é você não fugir. Você não ficar envergonhado. Você ficar firme diante de um inimigo que está querendo te derrotar. Você ficar lá no seu posto, sem envergonhar, sem fugir, sem mudar de lado. O objetivo, o triunfo aqui, então a gente descobre que o triunfo é ficar em pé diante de Deus e não se vangloriando. E ele fala também ficar firme contra as estratégias do diabo. Resumindo aqui, as estratégias é a mentira.
é a calúnia, é o orgulho, é a soberba, é provocar divisões, é a cobiça. O diabo ele vai usar de estratégias para nos levar a agir dessa forma. Ele vai usar mentiras, ele vai usar calúnia, ele calunia Deus desde o princípio. Ele fala mal de Deus. Se Deus é bom, plenamente bom, por que o mal existe então? Por que ele não dá o fim no mal? Já viram essas questões de pessoas sempre levantando essas questões? Não vem das pessoas, vem do diabo. Ele é o que mais calunia a pessoa de Deus. Ele calunia a igreja, ele calunia a pessoa de Jesus. Ele vai nos levar ao orgulho, à soberba. Tem um filme, ele é pesado, o Advogado do Diabo. Toda a história vai tendo assim, tal, no final, e eu vou gostar de contar o final, porque é estrago, né? Mas no final, aquele jovem advogado tem um sucesso. E daí, o diabo encarnado, mas o jovem não percebia que era o diabo, chega para ele e elogia ele, e o cara sai todo contentão. Aí o diabo olha para cá e fala assim, a soberba, o orgulho é o meu pecado predileto. A derrota nossa, ela vem quando nós começamos a alimentar a soberba e o orgulho. Aquele que está em pé, olha para que não caia. Quando eu acho que eu sou imbatível, que eu sou o cara, né? Já vi vídeos assim de lutadores que o lutador adversário está quietinho no seu canto, né? Já viu isso aí? E o cara lá faz gingue, pula para cá e zomba do cara. Aí começa a luta, pum, cai. A soberba é perigosa. E é aí que o diabo vem com estratégias doces. O diabo oferece, as promessas que tem na Bíblia são mais feitas pelo diabo do que pelo próprio Deus. Promessas de fartura aqui na terra. Ele fez promessas para o próprio Jesus. Imagine se ele não vai fazer para nós. Qual é o trabalho do diabo? Do maligno aqui na terra? Que Paulo fala assim, cuidado com as estratégias dele. Dá uma olhada em Lucas 8,12. Olha só o que ele faz. Jesus está falando assim, as sementes que caíram, ele está falando da parábola do semeador e as sementes. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e serem salvos. Isto é, pessoas que receberam a palavra veio até eles, houve alguém que se esforçou, houve alguém que contactou, que foi até essa pessoa e pregou a palavra de salvação, que Cristo morreu, que agora se ele crer em Cristo, ele pode ser salvo. E essa palavra entra, né? Tem contato com o coração. Mas essa pessoa ainda não guardou no coração a sua palavra, e de repente, nesse pouquinho contato que a palavra teve no coração, o diabo vem e arranca, e os impede de crer. Então, a palavra entra no coração, e o próximo passo a pessoa tem que crer. Então, no momento que a palavra entra no coração, Satanás vai lá e arranca. Você já pregou para alguém, falou do Evangelho, e a pessoa entendeu, ela chorou, ela assimilou, coisa que talvez por muito tempo isso você fez e não conseguia. Mas você vira as costas, a pessoa se endurece. Você fala, como assim? Ela chorou, ela entendeu, ela compreendeu. Por que ela endureceu o coração dela? Vocês viram o que aconteceu aqui? Quem que fez? Essa é a tarefa de Satanás, ele nos acompanha para saber quais as pessoas que estão suscetíveis à mensagem que nós estamos pregando. E quando nós pregamos, Satanás vem lá e endurece, cria alguma coisa. E isso é tão visível, tão real. Você já deve ter passado experiências disso. Essa é a estratégia de Satanás. A palavra que é semeada, ela vai lá e arranca, para que não dê tempo da pessoa crer e aí ser salva eternamente. Olha só,
O próprio apóstolo Paulo teve experiência a respeito disso. Só que esse texto aqui vai mostrar para nós como que Paulo, na sua maturidade de cristão, ele entendeu que algumas coisas que aconteciam com ele era estratégia de Satanás para o prejudicar. E aí ele passou a ter uma visão correta e aí aproveitou-se desse ataque de Satanás e transformar em coisa triunfante na sua vida. Ele ficou firme. Mas olha só a dificuldade dele. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, fala assim, Paulo relatando algumas coisas que aconteciam com ele. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante. Paulo está falando, eu tive experiências fantásticas, visões de Deus, do terceiro céu, se no corpo, fora do corpo, eu não sei. Mas ele fala assim, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, o coração dele, foi-me dado um espinho na carne, nós não sabemos o que era isso, se era enfermidade nos olhos, se era a esposa tinha abandonado ele, se era alguém que ficava constantemente falando mal dele, ou se era alguma outra coisa, nós não sabemos. Para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Então, agora Paulo está entendendo isso. Mas, talvez um pouquinho antes, puxa, eu tive tantas revelações e tem esse problema comigo, quem que eu sou, então? E as pessoas acusavam. Se você fala que você é o pregador, é chamado por Deus, por que você tem esse defeito muito grande nos seus olhos? Então, parecia que... E a gente tem essa mentalidade de que quando alguém prega o evangelho, nada de ruim pode acontecer com essa pessoa. E para Paulo acontecia tudo de ruim aos olhos humanos. Ele entrava no navio, o navio quase era destruído. Onde ele ia, ele apanhava ou era preso. Então os próprios judeus falavam assim, se você fala que você tem um chamado de Deus, você foi chamado por Cristo, teve visões e revelações, por que então Deus, que é todo amor e todo poderoso, permite então que essas coisas aconteçam com você? Então você não está servindo a Deus. É o mesmo bate-papo, o mesmo lero lá com Jó. Se você diz que está assim com Deus, por que você perdeu tudo isso? Então Paulo fala assim, isso aí é um mensageiro de Satanás, essa é a estratégia dele. E ele fala, em 3 ocasiões, olha só o que Paulo fala, em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, que tirasse esse espinho na carne. Mas Deus falou para mim, minha graça é tudo de que você precisa, meu poder opera melhor na fraqueza. Então ele pediu, Paulo falou, eu quero ser um pouco mais coerente com o meu chamado, eu quero viver de um jeito que não tenha nenhum obstáculo, que as pessoas possam apontar como se fosse uma humilhação. Então ele chegou para Deus, dá para dar uma ajudinha aí? 3 vezes. E aí Deus fala para ele, não, a minha graça é tudo que você precisa, a minha graça te basta, meu poder opera melhor quando você está fraco. Estranho. Estratégia de Satanás. Olha o que Paulo continua falando. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, não por causa do pecado. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. O que aconteceu aqui? Que esse texto mostra para nós que as sutilezas, as estratégias de Satanás foi tentar desanimar, derrubar Paulo, fazer com que ele parasse com o seu ministério de tanta afronta que ele recebia. Mas quando ele foi para Deus, ele se entregou para Deus, a graça o fortaleceu, mesmo na fraqueza, e ele não fugiu. Então agora ele fala, eu aceito com prazer, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Estão entendendo aqui que Paulo falou lá para os Efésios? Vamos dar uma olhada no versículo.
Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Ele quer tirar esse sossego, ele quer que a gente pare, ele quer que a gente desista, ele quer que a gente saia do nosso lugar, que a gente busque um atalho, que a gente duvide do amor e da capacidade de Deus em nosso favor. Deus não tirou a fraqueza de Paulo. Pelo contrário, a sua vida cada vez mais ficou mais difícil fisicamente. Ele termina o seu ministério preso, ele termina o seu ministério degolado. Que vergonha! E até alguns judeus pregavam o evangelho por inveja de Paulo. Olha, nós estamos pregando, está dando tudo certo. Paulo, então, não é um apóstolo de Deus. Mas Paulo, com essas estratégias de Satanás, não deixou de ficar firme. Ele conseguiu ir a Deus, e ali, com a resposta de Deus, ele pôde ter uma visão correta das estratégias de Satanás. Versículo 12 fala o seguinte: qual é a modalidade do confronto? Aqueles robôs entravam, e ao entrar, eles sabiam com quem ia lutar. Sabiam que talvez não poderiam deixar as rodinhas sob ataque do adversário. Muitas vezes, alguns outros robôs, simplesmente ao destruir as rodinhas, o robô parava ali, parou, era nocaute. Então, alguns, eles sabiam que a arma letal do robô adversário, eles saíam correndo, andavam de ré, eles atacavam de outra forma. Outros entravam embaixo para jogar para cima, ou para jogar para fora. Então, Paulo fala qual que é a modalidade do confronto. O fato dessa modalidade de confronto exige de nós o versículo 10. Esse entendimento faz com que a gente dependa do poder e da capacitação de Deus. Nada humano pode nos ajudar nessa batalha. Paulo começa dizendo o seguinte, versículo 12: pois nós, os cristãos, os que são filhos de Deus, não a humanidade, os cristãos, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. O que ele está falando? A nossa luta não é contra homens, mulheres, crianças. Muitas vezes, nosso embate pode ser físico. Pode ser que uma pessoa é que está provocando mal para a gente, mas ela é simplesmente um agente. Ela está a serviço ou está sendo usada. Nós vamos ver como que as pessoas são usadas por Satanás. Mas a nossa luta não são contra as pessoas, Paulo está falando. É contra alguém que está por trás dela. Então, isso é uma coisa para a gente entendermos muito bem. Quando alguém vem tentar te prejudicar ou colocar você numa situação ruim, tenta enxergar que tem alguma coisa por trás, tem um poder que está usando ela. Olha só, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, isto é, aqueles que são proprietários, e autoridades, aqueles que têm poder, têm liberdade para fazer o que bem querem. Nós lutamos contra governantes e autoridades do mundo invisível, que nós não enxergamos, que estão aqui, que estão aí fora. No trabalho, em qualquer lugar, esse mundo invisível que nós não enxergamos, nós não conseguimos detectar. Então, algumas vezes parece uma grande oportunidade. Uma chance. Mas tem ali uma arapuca. Contra quem, Paulo? Olha só, 4 vezes ele vai usar a palavra contra aqui. Nós lutamos contra governantes e autoridades do mundo invisível, nós lutamos contra grandes poderes nesse mundo de trevas. E parece que tem tanta coisa boa nesse mundo. Mas esse mundo é governado por trevas. A palavra trevas aqui que não é falta de luz, mas é sem conhecimento, sem nada que leve a Deus ser glorificado e o reino de Deus sendo implantado aqui na terra. Nada que leve alguém à vida eterna, mas simplesmente para ter lucro, uso das pessoas, e Deus ser zombado e a humanidade ser prejudicada. Contra grandes poderes desse mundo de trevas e contra espíritos, isto, agentes malignos nas esferas celestiais.
Então, a nossa batalha, por isso que recursos humanos, científicos, não ajudam. Nossa batalha é lá em cima, é invisível. Agora, como lutar contra alguém que é invisível? Difícil, né? Nós estávamos nessa luta antes. Nós estávamos do outro lado. E lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo fala a respeito disso. Olha o que Paulo fala: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Enquanto nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais nós costumávamos viver. Nós vivíamos. Nós andávamos nele. Era o dia a dia nosso. Como o resto do mundo. Não eram diferentes, nós éramos iguais. Todo mundo fazia do mesmo jeito. E como que a gente fazia? Nós obedecíamos ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ah, mas eu não. Sim. Ah, mas eu não me lembro. Nós obedecíamos. Nós estávamos escravos do pecado e nós éramos como marionetes, conduzidos a fazer o que ele queria. Ele usava a nós para fazer cumprir os seus propósitos. Quem é esse comandante dos poderes do mundo invisível? Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Como que Satanás usa uma pessoa que não é salva? Ele trabalha no coração. A pessoa é ousada. E muitas vezes nós não sabíamos que éramos usados. Tudo que a gente fazia, muitas vezes, até era pensávamos que era um instinto de bondade. Mas nós éramos agentes desse poder maligno que operava no nosso coração. Então, tudo é alimentado de um jeito que o nosso coração vai se tornando obediente e criamos um estilo de vida de acordo com os desejos e as ordens e os planos, as estratégias desse comandante do poder invisível. Não, eu não creio no diabo. Não precisa nem crer, mas ele crê em você. E ele te usa. Você está na sua mão. Você, no sentido de aquela pessoa que não crê em Jesus. O que João fala no versículo 44? Fala a respeito dessas pessoas. E até pessoas que muitas vezes vêm para uma igreja evangélica, gosta do louvor, gosta do que acontece numa igreja, mas não tem uma transformação, não nasce de novo. João fala que eles são filhos de seu pai, do diabo. Ele está falando de judeus que não criam em Jesus. E gostam de fazer as coisas perversas que ele faz, que ele deseja. Quem que é o diabo? Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. O que João está falando aqui? Essa é uma das grandes estratégias de Satanás. Ele odeia a verdade. Então, no mundo político, no mundo econômico, no mundo social, tudo é governado por Satanás. Nós somos extraterrestres, nós nadamos contra a maré, tentando fazer com que a humanidade não se autodestrua, tentando ainda fazer com que alguns princípios e valores em prol da humanidade possam beneficiar ela e não ser autodestruída. Porque a agenda, a estratégia satânica é que a humanidade se autodestrua e se rebele contra Deus, dando à humanidade alegria, prazer, satisfação. Essa agenda está se apertando, essa estratégia está ficando cada vez mais violenta. É só ver como os países estão, as ideologias, o ensino nas escolas. Antes era uma coisa assim muito longe. A coisa entrou dentro das escolas e o tempo com os nossos filhos é maior na escola do que em casa. Então nós estamos enfrentando uma guerra desleal. É impossível mudar quase o pensamento dos nossos filhos, porque esse pensamento maligno é implantado em lugares que a criança está mais exposta. E algumas vezes a gente leva essas crianças para aprenderem isso. Eu vi um psiquiatra não cristão, eu coloquei esse texto lá no nosso grupo, de que, não sei se foi filhinha dele e tal, e queria uma bonequinha.
E ele foi e comprou. Quando ele viu um negocinho desse tamanho, não tem movimento, não tem nada, por R$ 80. Aí ele começou a pensar. E aí ele falou, mãe, quem que compra isso? Ele falou, todos os pais estão comprando. Porque querem os seus filhos felizes. Porque os filhos querem. Porque alguns programas de YouTube, principalmente, alguns programas infantis de crianças, colocam a criança toda hora, diariamente, a todo instante, exposto a essa mensagem. Você vai ser feliz quando você tiver isso. E além daquela bonequinha de 100, o que mais saiu, de 80, o que mais saiu foi uma bonequinha de 100. Que esgotou assim na primeira hora que chegou o estoque. Então, só para dar uma ideia de como nossos filhos estão expostos a isso. E que luta que nós estamos enfrentando. E Paulo fala que essa luta, essa guerra que acontece nas escolas, ela pode até, muitas vezes, acontecer dentro do nosso meio. E pode ser que até o próprio Satanás leve até vantagem. Veja em 2 Coríntios 2,11. Paulo fala assim, aceite de volta essa pessoa que cometeu um problema sério, ele está arrependido, aceite de volta, perdoem ele. E Paulo fala, por que devem perdoar? Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Quando a gente resiste, principalmente a ter relacionamentos, a bloquear relacionamentos que envolvem perdão, reconciliação, nós estamos abrindo portas para Satanás fazer um estrago na nossa vida e na vida da nossa comunidade. E Paulo ainda continua em 1 João, João fala ainda a respeito disso, mas quando continua a pecar, isto é, uma pessoa que veio na igreja, diz, eu creio em Cristo, eu aceito Cristo, Cristo na minha vida, tal, não, eu quero crer nele. Mas Paulo fala, mas quando continua a pecar, João fala, mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Se não houver transformação, então muitas vezes Satanás coloca pessoas no nosso meio, para viver no nosso meio, mas que não abandona. Isso é, não tem um crescimento de esmurrar o próprio corpo, de buscar a santificação, não. Quer continuar o mesmo estilo de vida. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo pega desde o princípio. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Tem pecados escravizantes, pecados que nos dominam, que o nosso corpo necessita fazer isso. Mas Cristo veio desfazer as obras. Então, a partir do momento que Ele nos justifica, há um desejo agora, por causa do Espírito Santo, de a gente caminhar num progresso de santificação dinâmico. Não é que na hora que nos convertemos, nós nos tornamos perfeitos e agora tudo acabou. Não. Há uma luta, mas uma pessoa que se diz cristã e vem no nosso meio e tem prazer ainda em continuar o pecado e ainda diz, ninguém se mete na minha vida, eu faço o que eu bem quero. João está falando. Quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo. Então, eu posso duvidar. Talvez não entendeu ainda. Então, essa é também uma estratégia de Satanás. Colocar pessoas no nosso meio com o coração endurecido para atrapalhar a vida da igreja. Então, além de ser forte no Senhor, de usar os recursos, nós temos que cumprir as exigências para ter uma vida triunfante. Versículo 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus. Novamente ele está repetindo. O general, nessa última palavra, ele vai repetir, e depois vai repetir mais ainda. Ele fala, portanto, vistam toda a armadura de Deus. Isso é importante, para que vocês possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Isto é, não é que vai ter um tempo futuro, mas constantemente na nossa vida nós temos momentos do mal. Momento que nos coloca numa situação em que balança. Então, estejam como soldados. Usem toda a armadura, para que nesses momentos que chegam de surpresa, você esteja equipado para enfrentar isso. Qual o propósito? Então, depois da batalha, depois de você ter essa luta, vocês continuarão de pé e firmes. Você lembra, várias vezes já falei aqui a respeito de Cristo, a nossa pedra de esquina. Isaías fala que aquele que se alicerçar nele, e não em falsos alicerces, que parece que é alguma coisa, mas depois você percebe que não tem segurança nenhuma, mas quando você está sustentado sobre a rocha, a pedra de esquina, então quando vem o temporal, você não é abalado.
Você não é envergonhado. Você não foge. Você percebe que ali tem segurança e vale a pena permanecer ali. É a ideia lá de construir a casa que o Silvio pregou. Né? Que vem o temporal. Ontem, anteontem, parece que teve um furacão na Filipina e um ventinho passou por aqui. No 13º andar é uma delícia lá, é uma música para a noite. Né? E eu durmo assim, tranquilinho, porque eu conheço o meu prédio, já teve terremoto, já teve taifu. Eu sei que aquele prédio, nas limitações, né, um momento, mas quanto a esses ventinhos, tranquilo. Eu conheço. Então eu não fico apavorado, saio correndo. Quando deu aquele terremoto que balançou, eu não sabia sair correndo, mas também se corria não tinha jeito. Deu tempo de vestir a roupa e ficar esperando passar. Daí, quando eu cheguei lá embaixo, encontrei umas velhinhas, elas olharam para mim e dizem, né? Dando risada. Porque talvez elas confiam mais no prédio do que eu. Mas a ideia aqui não é que a gente esteja, tá vendo, derrotei. Não, é eu permanecer. O poder e o general é Deus. Ele que vai lutar por nós. É Ele que vai derrotar o inimigo. Não sou eu. Eu tenho que ficar firme e confiante com a minha armadura. Olha só alguns textos aqui eu gostaria de são apelos a respeito desse assunto que outros autores do Novo Testamento falam. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Estejam atentos. É a mesma linguagem lá de Efésios. Uma última palavra. Estejam atentos, prestem atenção. Tomem cuidado com o seu grande inimigo. É sério. O diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém que possa devorar. Alguém que está brincando. Que não... Sabe, deixa a armadura para lá, deixa a armadura para cá, e daí quando vem o leão, cadê a armadura? Cadê a armadura? E aí tem uma derrota. Permaneçam firmes, novamente, permaneçam firmes na fé, na verdade, na palavra, naquilo que você crê, contra ele, e sejam fortes na fé, na sua confiança. Não se deixe abalar pela sua confiança de que a sua salvação depende dos méritos de Cristo. Essa é a estratégia de Satanás. Ele quer remover do seu coração, da sua vida frutífera. Ele quer impedir que você frutifique, para você começar a vacilar. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Essa semana uma notícia de que, não sei, acho que 20 cristãos foram degolados. Como que a gente reagiria diante de uma faca colocada no nosso pescoço? Será que a gente negaria Cristo? Ou a gente ficaria firmes ali? Tiago, capítulo 4, fala o seguinte: portanto, isto é, diante daquilo que nós somos, submetam-se a Deus, não ao diabo. Submetam-se a Deus. Faz com que Ele tenha autoridade plena sobre vocês, o poder dele, se entregue a ele de corpo e alma. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É interessante, quantos pecados imorais a gente deve fugir. A Bíblia fala, fugir da imoralidade. Mas do diabo a gente tem que ficar firme. Resistir. Firmes ali. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nessa hora, não duvide de Deus. Chegue mais para Ele em oração, em comunhão. Se apegue mais à sua palavra. Está passando dificuldade? Lembra todos os versículos e vem e traz na sua mente e vai para a leitura. Se fortaleça, se entregue nesse momento a Deus. Lavem as suas mãos, pecador. Deixe de pecar. Purifiquem o coração. Se tem alguma coisa que está sendo alimentada no coração, que tira a nossa moral, a nossa espiritualidade, e removam. Essa é a grande estratégia de Satanás, colocar no nosso coração culpa, pecado, imundície, e entra pelos olhos ou pelos ouvidos. Ontem à noite, eu estava em casa, eu já tinha assistido esse vídeo, mas sem a legenda. E eram 4 garotinhas que foram para a Inglaterra participar do X Factor. Aquele programa de cantos assim,
4 menininhas lindas. O jeitão da mãe, assim, você via que é uma mãe de uma boa família, ela tem acho que 7, 8 filhos. E as 4 menininhas, quase tudo do mesmo tamanho, assim, bonitas, tal. E ela chegava toda tímida, assim, tal, o pessoal brincando com ela. Vieram lá da Filipina para a Inglaterra para participar de um teste. Eu já tinha assistido isso e gostei. Falei, puxa, que legal, foi emocionante e tal, né? E aí elas cantaram. Que coisa linda, como cantaram bem. Mas aí comecei a olhar a legenda da letra da música. Que podridão. Que nojeira. Eu não conhecia a música, já tinha talvez ouvido assim, ela em inglês, a melodia é muito bonita, a dinâmica da música, a harmonia, bem tocado. Achei muito legal. E achava que era uma música assim, legalzinha. E 4 menininhas cantando um nível de música daquela. Agora imagine essas meninas que estão cantando bem, ensaiaram, talvez nem saibam o que estão cantando, a influência que ela tem para as outras adolescentes. Como que ela vai formar a cabeça? É assim que é a estratégia do diabo. Então, olha aqui, lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração. Vocês que têm a mente dividida, que hajam lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Isso é ficar firme. Se não houver essa atitude de submeter-se ao Senhor, de humilhação diante do Senhor, o Senhor não pode nos capacitar com poder. E a tendência hoje é levar o homem a se engrandecer. Deus me ama, eu sou o colírio dos olhos de Deus, eu sou a mina dos olhos de Deus, eu sou o cara, Deus está aqui para me servir. Jesus morreu na cruz porque não imaginava viver a eternidade sem eu. Tem uma música bonita que fala disso. Mas aqui Tiago ele vai na ferida. Ele fala, enquanto nós não tivermos atitudes corretas de submissão, de santificação, de abandono do pecado, nós perderemos a batalha. Por isso que muitos aí desejam ter uma vida, querem ter uma vida de caminhar com Deus, mas se arrastam, porque as portas estão abertas, nenhuma armadura está revestida. Vamos ler juntos, mesmo assentados, o texto de hoje? Efésios 6, versículo 10 a 13. Vamos lá? Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Alguns lembretes para nós, diante daquilo que a gente viu hoje. Primeiro, vida cristã triunfante é uma ordem do Deus general. Não é uma opção, não é um desejo de Deus, é uma ordem. É uma ordem que Ele dá para nós. Nós somos seus soldados, Ele é o general. Não somos capazes para discernir as estratégias do maligno. Nós não somos capazes. Não temos essa capacidade. Nós precisamos de Deus. Alguma coisa que era para Paulo, que ele achava que devia ser removido para melhorar o seu ministério, para ele poder ter mais liberdade para pregar. Quando ele foi 3 vezes para Deus, Deus falou para ele, a minha graça te basta. Então ele mudou a visão sobre aquilo, ele adquiriu a visão, Deus concedeu ele visão para ele entender, e aí ele falou, eu aceito agora. Agora eu tenho prazer nos meus sofrimentos, nas minhas aflições, porque Paulo não tinha essa visão, mas Deus o ajudou a entender isso. É o próprio Deus que luta por nós e que supre a armadura. Nós não temos poder, e não adianta usar de artifícios, mágicas, ou usar nome. É Deus. É na autoridade de Deus. Jesus
foi colocado por Deus, Deus deu um nome sobre todo nome, e ele foi colocado por Deus sobre todo poder, sobre toda autoridade, sobre toda potestade. É Ele e não nós. Então tem que ficar firme nele. Último, é o nosso Deus que está em posição de autoridade. É Ele que tem todo o poder, é Ele Jesus. Então não abandone. Revista toda a armadura. Fique firme na fé. Naquilo que você crê, naquilo que você sabe. Vai ter constantemente ideias que vão tentar colocar você em dúvida a respeito de que Cristo é o único Salvador. E que sem Cristo nós não seremos salvos. Acho que você já recebeu vários desses aí. Fica firme, resista à tentação, resista ao diabo. Ele é o pai da mentira. C4T e vistam. Em inglês o 4 é for. Então, ser forte e vistam-se da armadura. Sejam fortes. Sejam fortes no Senhor, na sua fé, através da oração, através da leitura da palavra. Não saiam da rocha. Não pisem em falsos alicerces. Se você tem dificuldade de ver alguma nuvem de notícia, uma teologia, um pensamento que, puxa, é isso que eu sempre sonhei, agora estou entendendo. Entrega para Deus. Deus, me ajude a entender se isso daqui vem do Senhor ou não. Vai para a palavra, checa toda a verdade, toda a ideia com a palavra de Deus. Fique firme. Se exponha, deixa Deus te fortalecer. Então, ser forte e vista-se da armadura. A armadura a gente vai saber domingo que vem, né? Os objetos da armadura que estão à nossa disposição. E vocês vão achar algumas coisas bem legais, né? Algumas coisas que são legais, como que a mente de Paulo, como que ele vai nos ajudar a entender os benefícios dessa armadura para nos proteger e ficarmos firmes diante dessa batalha.